Meus irmãos, assim como foi divulgado, hoje nós daremos início a uma nova série chamada Quartas Sem Sentido. Talvez, ao ter contato com a divulgação no domingo, quando você estava aqui e ouviu, sendo divulgado no Ibará Acontece, você tenha achado esse título sem sentido. Mas eu te garanto que a partir de hoje você vai começar a entender qual é a nossa proposta com essa série. Nós vamos tomar como texto base o livro de Eclesiastes. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ler esse livro. Esse livro é considerado por muitos como o livro mais ácido da Bíblia. Eclesiastes, inclusive, traz consigo alguns desafios interpretativos e, por conta disso, muitas vezes ele é mal compreendido. E, com certeza, Eclesiastes é um dos livros mais polêmicos da Bíblia. E muitos pensadores, muitos teólogos, muitos estudiosos vão confirmar, vão fazer esse tipo de afirmação. Walter Kaiser Jr., por exemplo, um importante teólogo e comentarista bíblico, ele diz que nenhum livro da Bíblia é tão difamado e mal interpretado quanto Eclesiastes. Nesse mesmo sentido, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a avaliação mais frequente do livro se resume a termos negativos como niilista, pessimista, fatalista, cético, cínico, materialista, experimental e assim por diante. Já o poeta e tradutor Haroldo de Campos, que fez uma tradução do livro de Eclesiastes, ele definiu o livro de Eclesiastes como um livro estranho. Isso, meus irmãos, é só para citar alguns exemplos, Isso nos mostra o porquê muitas vezes Eclesiastes não é tão usado em pregações, não é tão usado em estudos, em sermões. Mas assim como diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sendo assim, Eclesiastes é um livro que merece o nosso foco. É um livro que merece a nossa atenção, pois com certeza, se nós o lermos da maneira correta e contarmos com a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós vamos obter grandes ensinamentos. Então, vamos em primeiro lugar fazer a leitura do nosso texto base de hoje, que se encontra no primeiro capítulo de Eclesiastes, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Diz assim então a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer sabedoria e saber o que é tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria
há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Meus irmãos, antes de começarmos a refletir sobre o que nós acabamos de ler, é importante nós falarmos um pouco sobre o contexto histórico do livro de Eclesiastes. Em primeiro lugar, sobre o autor. Apesar de não haver uma identificação clara, o ponto de vista tradicional é que o rei Salomão escreveu o livro de Eclesiastes já no final de sua vida. Porém, muitos estudiosos questionam a autoria salomônica, né? Ou seja, muitos acreditam que não foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E sugerem que uma outra pessoa desconhecida escreveu o livro num período posterior, né? Porém, isso também não muda o fato de que o livro é um livro inspirado por Deus. Isso é o mais importante. Mas por questões didáticas e para facilitar a nossa caminhada no decorrer da série, nós vamos partir do pressuposto de que Salomão é o autor de Eclesiastes, por conta de algumas citações que o próprio autor faz acerca de si mesmo no decorrer do livro, como filho de Davi, alguém que teve muitas riquezas, alguém que teve muitas mulheres, que foi considerado um homem muito sábio e que experimentou muitas conquistas pessoais. E outro ponto importante de se observar é que o autor se auto-identifica como Kohelet, que no hebraico tem o sentido de pregador. O sentido primário da palavra Kohelet é pregador, ou aquele que fala perante uma assembleia. E assembleia, em grego, é eclesia, de onde surge o título do livro Eclesiastes. Talvez você não saiba disso, mas o livro foi escrito em hebraico, mas o título do livro está em grego, vem do grego. E uma observação importante, não confunda Eclesiastes com Eclesiástico. São dois livros diferentes. Os alunos aqui da minha sala da EBD do Cício também, têm estudado sobre isso. O livro de Eclesiastes faz parte da nossa Bíblia protestante. É um livro canônico. O livro de Eclesiástico não é um livro canônico, é um livro apócrifo, deuterocanônico, faz parte da Bíblia católica. Então, são dois livros distintos. Voltando ao livro de Eclesiastes, o tema central do livro é o sentido da vida debaixo do sol. E gira em torno da palavra hebraica revel. Essa palavra é um tipo de palavra que é difícil você definir. Muitas expressões vão ser usadas para tentar definir o que ela tenta expressar. É similar, por exemplo, à palavra saudade no português. Quando nós falamos da palavra saudade, automaticamente a gente já sabe do que está se referindo. Mas se alguém perguntar o que é saudade, você vai gastar um tempinho explicando. Saudade é isso, saudade é aquilo. E um detalhe, saudade só tem no português, para quem não sabe disso, Então, não é uma palavra que você consegue, com poucas palavras, expressar o que ela significa, mas, ao ouvi-la, você sabe do que se trata. Então, essa palavra revel, no hebraico, ela pode ser traduzida por vaidade de vaidades, vapor ou fôlego, ou outras palavras, mas sempre com a conotação de algo inútil, algo vazio, algo efêmero, algo sem sentido, algo transitório e sem permanência. Então, Eclesiastes é como se Salomão, em sua larga experiência como rei de Jerusalém, que foi um homem mais rico do seu tempo, um homem mais sábio, um homem que teve muitas posses, é como se ele nos conduzisse a um exame meticuloso sobre o verdadeiro sentido da vida debaixo do sol. E com a autoridade de um pregador, que é como ele se autodenomina, ele nos ensina algumas lições, das quais eu quero compartilhar 3 com os irmãos nessa noite. Eu até comentei com o pastor Cício que eu tentei segurar as ondas aqui, porque nós vamos ter 5 quartas-feiras, a partir de hoje. Então, a gente tem bastante coisa para refletir, para pensar acerca desse livro. Na semana que vem o pastor Cício está aqui, então tem bastante coisa para ser falado. Então, separei aqui 3. Poderia falar mais coisas? Poderia, com certeza. O livro é muito rico. E a primeira lição que o pregador nos ensina é que a vida é passageira. Após se identificar como filho de Davi e rei em Jerusalém, o pregador vai direto ao ponto. E ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Aqui Salomão faz uma análise secularista da vida, ou seja, ele analisa a vida pela ótica de alguém que não conhece a Deus. Ele olha para o mundo levando em consideração apenas o nível horizontal, o mundo sem Deus.
A repetição na língua hebraica é usada para dar ênfase. Então, em alguns momentos ele vai usar vaidade de vaidades, porque ele quer enfatizar algo, ele quer enfatizar exatamente aquilo que a palavra revel quer dizer. A palavra foi traduzida por vaidade, mas em outras traduções, em outras versões, quem está com NVI, Almeida Revista e Atualizada, NVT, você vai perceber que às vezes vai ter outras palavras. Na NVI, por exemplo, vai estar, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Mas a ideia, né, da palavra é a mesma. Se refere àquilo que é passageiro, como eu disse, transitório, insubstancial, frágil, inútil, algo que não tem durabilidade. E do capítulo 1 até o capítulo 12, Eclesiastes são 12 capítulos, Salomão irá usar essa mesma expressão cerca de 30 vezes. Então é uma palavra muito importante no contexto do livro. E o que acontece? Após se atentar para todas as obras dos homens debaixo do sol, Salomão chega à conclusão de que tudo é vaidade. Ele chega à conclusão que os esforços dos homens são vãos. É o mesmo que correr atrás do vento, como ele diz no verso 14. Isso porque na vida humana tudo é passageiro. E é por isso que na sequência ele cita os ciclos naturais e a imutabilidade da terra. Tudo passa. Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e se põe, os ventos giram e os rios correm para o mar, sem jamais se encher. Tudo isso ilustra de forma muito clara a repetitividade e a aparente futilidade das coisas debaixo do sol, ou seja, a vida é passageira. E se nós pararmos para observar de maneira fria o nosso dia a dia, nós vamos chegar à mesma conclusão. Isso é, se você que me ouve aqui nessa noite, de repente já não se pegou pensando nisso. A vida é uma repetição a cada dia. Para pensar, desde que você acorda, de segunda a segunda, quantas coisas você repete, que você faz? Para pensar no seu dia a dia aí. Desde que você levanta, você abre o olho, coisas que você faz igualzinho. O Gessi, eu sei que ele faz algumas coisas repetidas, porque ele posta no story lá, eu também, né? Academia, né, Gessi? Tomar um cafezinho, pá, normal. Trabalho, outros vão para a escola, outros vão, sei lá, fazer algum outro tipo de afazer, que se repete, segunda, terça, quarta. É isso que ele está falando. A vida é passageira. E a nossa cultura pop já falou acerca disso algumas vezes. Nós podemos citar como um exemplo aqui a famosa canção de Lulu Santos, que vai dizer: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Talvez você achava que isso veio da cabeça do Lulu Santos, né? Mas o Lulu Santos se inspirou muito provavelmente em Eclesiastes. Ele praticamente repete com outras palavras o que Salomão acabou de dizer aqui. E é algo que nós percebemos. Nós podemos olhar para o dia a dia e perceber. Todos nós sabemos o ciclo biológico. Qual é o ciclo biológico? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. É o ciclo da vida. E no meio tempo disso, nós fazemos uma série de coisas que são passageiras, que são vaidade. É isso que Salomão está falando aqui. E o esforço dele é de tentar nos mostrar que toda e qualquer coisa que o ser humano tente se agarrar neste mundo, como se fosse algo eterno, em algum momento se esvairá por entre as suas mãos, porque não é algo permanente. O esforço de Salomão aqui é de nos mostrar que se nós olharmos para a vida sem a perspectiva de Deus, perceberemos um mundo em um completo caos, um mundo destituído de sentido. Aliás, a conclusão que muitos ateus chegam é exatamente essa, porque eles excluem Deus da jogada, excluem Deus da narrativa, da história, e olham, assim como Salomão está descrevendo, aí eles vão chegar à mesma conclusão: a vida é só uma consecutiva repetição de coisas. Tudo é passageiro. Por isso que o Hernando Dias Lopes fala na introdução lá que uma das definições do livro de Eclesiastes é que ele é niilista. Niilista daí traz a ideia de que não acredita que há uma vida metafísica, algo depois disso aqui. A gente morreu, acabou. Tem essa repetição de coisas aqui que a gente faz, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, e depois acabou. É nada. Muitos, quando excluem Deus da jogada, vão chegar exatamente a essa conclusão. E Salomão está tentando exatamente nos mostrar isso.
E nada nos trará felicidade permanente, nem o trabalho, nem a sabedoria, nem os prazeres. Salomão vai falar isso no decorrer do livro. Muitas pessoas colocam no seu trabalho a esperança, acham que aquilo vai trazer segurança, que aquilo vai trazer paz, que aquilo vai trazer felicidade, mas não. Muitos quebram a cara por conta disso. Outros vão achar que é a sabedoria, é o conhecimento, é o estudo. E Salomão condena isso também. Uns equivocadamente vão usar inclusive essa fala de Salomão para dizer que Salomão é contra o conhecimento. E não, Salomão foi, lembramos que ele foi considerado o homem mais sábio de sua época, inclusive é ele que pede a Deus sabedoria. Mas o que ele está querendo dizer é que essa sabedoria dissociada de Deus, essa sabedoria de Deus, fora de Deus, sem Deus, ela é uma sabedoria que é puro vapor, que é passageira, que daqui a pouco a pessoa morre e nada fica. É isso que ele está querendo dizer aqui. E a mesma coisa os prazeres. Tem muita gente que vai colocar os seus anseios, a sua, como é que eu diria, sua vida, a sua paz, a sua esperança nos prazeres. Vão viver a sua vida como se o que importasse mais é ter prazer. E talvez nesse momento você esteja pensando assim, poxa, mas pessimista isso, né? Pessimista pra caramba ler isso. E eu te digo sim, é bem pessimista, mas essa é a realidade da vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol tem essa realidade, é uma realidade pessimista. Só que não para por aí, porque essa característica da vida passageira nos leva à segunda lição que o pregador nos ensina. A vida é frustrante e repetitiva. Quem está com o texto aberto aí, repare que dos versos 8 ao verso 11, Salomão irá usar expressões que enfatizam o aspecto frustrante e repetitivo da vida. No verso 8, ele vai fazer dois destaques. Em primeiro lugar, a insatisfação dos olhos. Meus irmãos, já repararam que os nossos olhos são insaciáveis? A gente não cansa de ver. Ele está exatamente enfatizando isso. Por mais que nós tenhamos contato com coisas belas, com paisagens, com imagens, com cenários belos, nós nunca ficamos satisfeitos. Eu vejo algumas fotos que o Gessi posta lá, da praia, que ele vai bem cedinho para a praia. Eu vi o seu clipe, inclusive, muito, muito legal, parabéns. Tá? Aquelas imagens lá, você deve ter acordado muito cedo para pegar aquilo ali. É bonito pra caramba. Mas, Gessi, quando você vê aquilo na segunda, na terça, você perdeu a vontade de ver de novo? Aí você vai na terça, aí na quarta você não quer ver de novo porque você foi segunda. É assim, porque os nossos olhos são insaciáveis. A gente sempre quer ver mais. A gente não se cansa. Por mais que nós vejamos filmes, seriados e reportagens, sempre queremos mais. A Netflix e a Prime Video que o digam. A gente acaba de ver uma série, a gente procura outra. A gente não se satisfaz, a gente quer outra. Será que tem outra que é tão legal contra aquela? E aí, o que você está assistindo? A gente às vezes se pergunta, pergunta um para o outro. Continuamos a ver hoje o que já vimos ontem e o que veremos amanhã. E sempre queremos mais, sempre queremos novidades. Hoje a neurociência até explica isso de maneira científica. O nosso cérebro, há uma liberação de dopamina quando nós temos contato com determinadas coisas que nos trazem prazer, que nos interessam, e é por isso há a explicação científica por trás. Mas está relacionado com isso, a insatisfação dos olhos. E é isso que Salomão está falando aqui. Mas, em segundo lugar, ele destaca também a insatisfação dos ouvidos. Os nossos ouvidos também não se satisfazem. Estamos sempre procurando ouvir algo novo. Uma música nova, como a que o Gessi lançou. Um novo estilo musical. Um novo cantor, uma nova cantora, uma nova banda. A gente que é músico está sempre procurando. Se bem que, essa semana eu estava conversando com um amigo meu, eu falei que eu sou bem old school. Old school é a escola antiga, traduzindo literalmente, ou seja, a gente acaba sempre ouvindo as mesmas coisas, Cício? Sempre as mesmas bandas. A gente até ouve algumas coisas novas, mas a gente acaba voltando lá atrás. Mas a gente tem essa necessidade de ouvir algo novo. A gente tem necessidade, por exemplo, de ouvir um novo elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Se falar que não gosta, está mentindo, porque todo mundo gosta. Todo mundo gosta de um reconhecimento. Você fez alguma coisa e a pessoa, parabéns, parabéns pelo trabalho que você fez. Queremos ouvir que nós somos amados. Queremos ouvir que nós somos importantes. Então o ouvido também não se sacia. Aliás, esses elementos são muito importantes dentro de um relacionamento. Quer seja de amigos, ou no relacionamento dentro de um casamento, dentro de um namoro. Você pode ser casado há 50 anos, mas é importante você falar para o seu cônjuge que você o ama. É importante você falar para ele o quanto ele é importante para você, o quanto ela é importante para você. Porque os nossos ouvidos também não se saciam. Queremos ouvir as ondas do mar, o canto dos pássaros e por aí vai, mas nunca nos satisfazemos. E a partir do verso 9, ele faz uma transição.
Ele sai do corpo humano e vai para a história, e afirma que não há nada novo debaixo do sol. Por mais que as coisas aparentemente mudem de uma geração para outra, nós vivemos um ciclo repetitivo. Quer ver? Nascimento, morte, celebração, choro, conquistas, perdas, paz, guerra, casamentos, divórcios, acordos e conflitos, esperança e desespero. É o ciclo da vida. Isso nos acompanha. Quem é um pouquinho mais velho aqui sabe que é o que acontece a cada dia. A gente percebe isso nas nossas vidas e nas vidas dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Assim como disse Elise Regina, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É tudo igual. Tudo é frustrante e repetitivo. Isso mostra que nós temos que lidar com as mesmas frustrações das gerações passadas. É tudo igual. Às vezes a gente tem uma mania de achar que a nossa geração é diferentona e que a geração passada era atrasada e tal. Nada, é tudo igual. Só muda de roupa, só muda de penteado. E às vezes nem tanto. Às vezes algumas modas são cíclicas, né, e acabam voltando e se repetindo. Temos que lidar com as mesmas frustrações, os mesmos desejos, porque não há nada de novo debaixo do sol. E assim como está no verso 10, por mais que alguém diga, veja, isso é novo, podemos responder com absoluta segurança, não. Já existiu em tempos passados muito antes de nós. Eu até te convido a fazer esse exercício. Você pensar se realmente tem alguma coisa que é tão nova. Você vai perceber que não. É apenas o que já aconteceu, o que já passou, de uma forma diferente, apresentada de uma forma diferente, com uma roupagem diferente. E é por isso que a vida é frustrante e repetitiva. E tudo que nós vivemos, chegará um tempo que não será lembrado pelas próximas gerações. Aliás, se você tiver sorte, meu irmão, minha irmã, se você tiver sorte, você será, depois de alguns anos, apenas uma lembrança e uma foto antiga de família. Porque alguns nem essa sorte têm. Quando eu digo a lembrança, uma foto antiga de família, aquela lembrança quando está tendo um álbum de família, e fala assim, quem foi esse aqui? Esse aqui foi o fulano, que era tio do não sei quem, primo do não sei quem, neto do não sei quem. E o que mais? Mãe. O que mais? Pai. Não sei. Eu sei que é isso. Ele casou com quem? Também não sei. Ele morava onde? Também não sei. Eu sei que ele é um parente nosso. Você já deve ter passado por uma situação tipo essa. Isso acontece porque assim é a vida debaixo do sol. E talvez você chegue no final desse segundo ponto, já meio desanimado, pensando, caramba, que mensagem pessimista, que pregação pessimista. Eu vim aqui na quarta-feira para ouvir uma mensagem pessimista dessa. E assim como eu disse no final do primeiro ponto, sim, é verdade. Mas essa é a realidade debaixo do sol. Porém, essa não é a última lição que o pregador nos dá neste capítulo. O pregador também nos ensina que a vida só faz sentido diante de Deus. Meus irmãos, não sei quem aqui já ouviu falar, quem conhece, mas existe um artista plástico francês chamado Bernard Pras. Quem já ouviu falar no Bernard Pras? Acho que talvez você já tenha visto alguma coisa, algum vídeo, alguma divulgação dele na internet. Como é francês o nome, então às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Esse artista plástico, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente em suas obras. Ele se propõe a dar ordem e uma visão artística a objetos que muitas vezes nós consideramos como lixo. Ele olha para uma sucata abandonada em um determinado lugar e ele tenta, a partir daquela sucata, produzir algo belo e que leve as pessoas à reflexão. Em uma de suas obras, por exemplo, as sucatas estão organizadas de uma forma que, se você olhar lateralmente, ou seja, se você olhar de lado, você não vê nada além de sucata e lixo. Você só vai ver isso, sucata e lixo. Tudo que você vê é caos e desordem. Mas com a intenção de ajudar os visitantes da galeria, onde ele geralmente expõe as suas artes, e a intenção dele é de ajudar as pessoas a enxergar a sua visão da sucata, ele coloca na frente da obra um pequeno quadrado, para que as pessoas deem a volta e olhem aquela sucata pela perspectiva daquele pequeno quadrado. E quando nós olhamos a sucata através desse quadrado, nós vemos uma obra de arte. Nós vemos organização, nós vemos beleza, nós vemos cores.
E eu não poderia falar dessa obra de arte sem mostrar para os irmãos. Muito legal, né? Se você entrar no site dele, tem várias obras. Ele faz de músicos também, Jesse. O rosto do Jimi Hendrix, Bob Marley. É muito legal e todas as obras são feitas com sucata nessa ideia, né? Nessa perspectiva. Mas talvez nesse momento você está pensando assim, o que isso tem a ver com a mensagem? Por que o pastor Ricardo trouxe isso? Uma pergunta que muitos estão pensando, né? Estão tendo nesse momento. E eu te explico. Para encontrar propósito em algo aparentemente sem sentido, é necessário uma mudança de perspectiva. Eu vou repetir. Para encontrar propósito em algo aparentemente sem sentido, é necessário uma mudança de perspectiva. Quando você entra na galeria, onde estão sendo expostas as obras do Bernard Prass, quando você olha de lado todas as obras de arte dele, a impressão que tem é que é só lixo amontoado, que é sucata e que é um caos e desordem total. Mas quando você muda de perspectiva, você consegue enxergar a obra de arte que o autor quis imprimir ali. E é isso que Salomão faz nessa última parte do primeiro capítulo. Ele não apenas reforça tudo que ele falou anteriormente, mas no verso 14 ele diz algo muito importante. E que muitas vezes, quando nós fazemos a leitura de Eclesiastes, passa desapercebido, a gente não dá a devida atenção. Ele diz: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. A expressão debaixo do sol no mundo antigo significava aquilo que estava no nível dos afazeres humanos. E quando o pregador nos força a olhar debaixo do sol, como Salomão fez, e como ele vai fazer no decorrer do livro de Eclesiastes, indiretamente ele nos lembra que existe uma perspectiva acima dele. Se eu tenho debaixo do sol, isso significa que eu tenho acima do sol. E nessa perspectiva, acima do sol, está o nosso Deus. E o que o pregador vai fazer no decorrer do livro de Eclesiastes, e que ele já nos dá uma pista aqui, é nos mostrar que nós devemos olhar para o mundo, para a criação, não apenas pela perspectiva horizontal, mas também pela perspectiva vertical. Ou seja, pela perspectiva de Deus como o autor. Como alguém que coloca lá um quadradinho para que a gente olhe e consiga interpretar tudo o que está acontecendo e não ver apenas caos. E não ver apenas desordem. E não ver apenas bagunça. Quando nós olhamos para a vida humana, é isso que a gente vai ver. Apenas pela perspectiva humana. Não vamos encontrar sentido. Daí o título da série, Quarta Sem Sentido. E é por isso que nós ficamos desanimados. Pela perspectiva humana, a vida é passageira, a vida é frustrante, a vida é repetitiva, a vida é como vapor, ela passa. Mas isso acontece debaixo do sol. O que nós precisamos é aprender a olhar a vida acima do sol. E o que Salomão faz é nos conduzir nesse sentido. Só que antes, o que ele faz? Ele tira todos os ídolos, ele tira toda a esperança ou toda a tentativa de encontrar vida fora de Deus. Sabe o seu trabalho? É vapor, é vaidade, é evel. Sabe os prazeres do mundo? Não tem durabilidade, não te sustentam. Sabe a sabedoria, a intelectualidade, o conhecimento? Isso não é nada, isso passa, isso é passageiro. É exatamente isso que Salomão faz. Ele vai fazer um trabalho de desconstrução e nesse sentido ele vai usar vários capítulos no decorrer do livro para acabar com qualquer esperança de vida debaixo do sol. Para que quando o leitor chegue no último capítulo, ele chegue à conclusão que Salomão chegou. Não há nada debaixo do sol sem Deus que presta. Não há nada debaixo do sol que tenha valor sem Deus. E ele vai dar pistas ao longo do livro. Ele vai
através dessas pistas, mostrar onde o verdadeiro sentido da vida pode ser encontrado diante de Deus. E é por isso que no último capítulo, ele irá dizer o seguinte: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E para concluir, meus irmãos, Eclesiastes tem o objetivo não tão claro à primeira vista, mas quando você faz a leitura você consegue captar, de nos lembrar que nós vivemos em um mundo quebrado, um mundo afetado pelo pecado, um mundo que muitas vezes nos parece como uma sucata, como um amontoado de lixo, quando a gente observa um monte de coisas ruins que acontecem de maneira consecutiva. Mas ele também tem o objetivo de nos mostrar que existe uma realidade superior. Eclesiastes foi escrito para nos mostrar que toda busca do ser humano fora de Deus é inútil, que tudo aquilo que a gente faz sem Deus é inútil. Veja bem, Salomão não condena o trabalho, Salomão não condena os prazeres, Salomão não condena a intelectualidade, mas ele condena essas coisas ou qualquer outro elemento da criação sem Deus, dissociado de Deus, porque tudo isso sem Deus é inútil. A ideia do livro é nos poupar de buscar entre as coisas criadas aquilo que só o Criador pode nos dar, só o Criador pode nos prover. A ideia do livro é nos levar a desfrutar corretamente das coisas criadas, porque Deus criou as coisas para que nós, da maneira correta, desfrutemos delas, não colocando essas coisas como ídolos em nossas vidas. Porque quando nós vivemos uma vida procurando sentido apenas aqui, embaixo do sol, a frustração em algum momento acontecerá, a frustração em algum momento virá. Sem Jesus, a equação não fecha. Você pode fazer o cálculo que for, mas sem Jesus, a equação não vai bater. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar a refletir acerca disso, a refletir onde você tem colocado o seu coração. Onde está o seu coração? Onde você tem colocado a sua esperança? Às vezes você acha que é um trabalho que vai ser aquilo que vai te trazer paz, que vai te trazer segurança. Às vezes é os estudos. A gente nasce e cresce, né, ouvindo nossos pais falar assim: menino, estuda aqui para você ser alguém na vida. Estuda que senão você não vai conseguir ser ninguém não. Ser alguém não, você não vai ser ninguém. É mais ou menos essa a ideia. Tem tanta gente aí que estuda, faz um curso superior e muitas vezes não consegue um emprego, não consegue o trabalho que deseja. Às vezes vai trabalhar em outra coisa, às vezes ganhando muito menos que se ele estivesse trabalhando dentro da área que ele se formou. Acontece. Então isso não é garantia. Não estou aqui desestimulando não, tá? Ninguém estudar, não. Estudem. Mas não estudem porque você acha que isso vai fazer de você alguém. Estudem porque é bom estudar, porque é prazeroso. Mas estudem também, principalmente, para a glória de Deus, para que através disso Deus te use também. Que é isso que Salomão quer que a gente entenda. E eu quero te encorajar a pensar nisso. Os prazeres também. Deus nos deu muitos prazeres através da criação, mas nós não podemos idolatrar essas coisas. Eu quero te encorajar a buscar sentido, propósito e significado além das vaidades e dos ciclos da vida. Eu quero te encorajar a se esforçar para buscar satisfação e direção em Deus e em sua vontade. Não é fácil e eu sei disso, porque eu também passo por isso. Nós somos tentados a cada dia a buscar prazeres nas coisas terrenas. Mas o que a gente está aprendendo a partir de hoje é olhar por outra perspectiva. É olhar pela perspectiva de Deus. Quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, tudo se mostra diferente. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a orar. Eu vou orar por mim, por nós, e na sequência estarei impetrando a bênção pastoral também. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque através dela o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos instrui, assim como foi dito aqui no texto de 1 Timóteo que nós lemos no começo. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor começa a nos ensinar, nos fazer enxergar algumas coisas que às vezes a gente não está dando a devida atenção. Ou às vezes o Senhor nos leva através dessa mensagem a lembrar que não vamos encontrar, Senhor Deus, paz verdadeira, não vamos encontrar segurança, não vamos encontrar salvação ou qualquer algo de bom dissociado do Senhor. Que o Senhor nos leve, Deus, a cada vez mais
a refletir sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, sobre os nossos prazeres e ver o quanto eles estão afinados com a tua vontade. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse sentido. E que o Senhor nos leve a cada vez mais a nos alinharmos com a tua vontade. Que o Senhor possa corrigir, Senhor Deus, aparar as arestas, Senhor Deus, aquilo que não te agrada, para que nós possamos ter uma vida mais afinada com a tua vontade. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.